Olá, sejam bem-vindos, eu sou Maurício e hoje a gente vai continuar estudando o tema cardinalidade de conjuntos. Fazendo uma breve recapitulação do que a gente vem assistindo até agora, a gente tem falado basicamente dos conjuntos infinitos e a gente chegou a algumas conclusões bem interessantes, do tipo o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, embora talvez num primeiro momento pareça que o conjunto dos inteiros possui um pouquinho mais, um pouquinho mais de elementos do que os naturais, na verdade eles são infinitos equivalentes. A gente tem a mesma quantidade de inteiros e naturais. E assim também aconteceu para números racionais. Embora um seja subconjunto do outro aí, natural contido nos inteiros, inteiro contido nos racionais, na verdade todos esses três infinitos são de mesma magnitude, eles são conjuntos de mesma cardinalidade. Então até agora todos os conjuntos infinitos são equivalentes entre si, pelo menos os que a gente abordou. E agora, será que nós temos infinitos maiores ou menores que outros? Pois é, a aula de hoje que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai falar sobre os conjuntos não enumeráveis. Se a gente for pensar em conjuntos numéricos, qual é o conjunto numérico dos que a gente costuma trabalhar no colégio? Qual é o conjunto numérico que a gente ainda não abordou aqui? Bom, a gente falou natural, falou inteiro, falou racional. Então, pensando aqui rápido, estão faltando os irracionais e os reais. Lembrando que os reais, na verdade, é a união dos racionais com os irracionais. Então, está faltando só pensar nos números reais como um todo. Será que o infinito dos reais é maior que o infinito dos naturais? Será que é menor? Ou será que eles são idênticos? Pois é, a gente vai analisar o conjunto dos reais, mas antes disso não vou nem analisar os reais, o conjunto inteiro, vou analisar só um pedacinho dele. Vou analisar esse intervalo aqui, um intervalo numérico que vai de 0 até 1. Ou seja, eu vou considerar todos os números reais agora, tá? Que estão nesse intervalo que vai de 0 a 1. O que eu já vou te afirmar aqui agora é que esse intervalo aqui é não enumerável. Como assim, Maurício? Não entendi. Você está querendo dizer aqui, usando outras palavras, que nesse intervalinho pequenininho de 0 a 1, se eu for considerar números reais agora, ou seja, se eu for colocar aqui na brincadeira também as dízimas não periódicas, nesse intervalinho aqui, que aparentemente é bem pequeno, eu tenho mais elementos do que em todos os racionais? Ou então eu não tenho a mesma quantidade? Como assim? Não estou entendendo. Pois essa vai ser a nossa primeira discussão interessante da aula e a gente vai demonstrar isso aqui agora. Só lembrando o que a gente vai ter que fazer. Quando a gente vai provar alguma coisa, a gente tem várias técnicas e inclusive alguns módulos aqui do nosso portal a gente aborda esses temas. A gente vai fazer aqui uma prova por absurdo. O que é uma prova por absurdo? Eu vou supor que o que está escrito aqui na verdade não é verdadeiro, tá? Eu vou supor que isso daqui seja falso e vou ver que eu vou chegar numa contradição quanto a isso. Então, vamos pensar num primeiro momento que esse conjunto aqui, esse intervalo, é enumerável. Bom, se ele é enumerável, o que eu posso afirmar? Bom, se ele é enumerável, existe uma abjeção entre esse intervalo e o conjunto dos naturais, né? Em maneiras, de um jeito um pouco mais informal talvez, a gente pode criar uma listinha x1, x2, x3, x4, x5, pegando todos os números nesse intervalo, né? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos criar aqui rapidinho uma listinha, x1, x2, x3, xn, né? Uma lista infinita, tentando listar todos esses números reais agora, tá? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Bom, gente, deixa eu explicar aqui o que eu fiz. Pensando inicialmente que esse intervalo é enumerável, eu sei que eu consigo criar uma lista com todos os números desse conjunto. Então, isso foi o que eu tentei fazer aqui. x1, x2, x3, xn e assim por diante, seria essa minha tentativa de listar todos esses elementos. E aí, quem são esses elementos? Primeiro, são todos os números que são escritos como 0, alguma coisa, concorda? Porque são os números no intervalo de 0 a 1. E eu estou pensando aqui, todos esses números, na sua representação com infinitos algarismos aqui. Aí você pode se perguntar, pô, mas espera aí, Maurício, pensa no 0,25. 0,25 não tem infinitas casas depois da vírgula. Será que não tem infinitas? Eu posso colocar infinitos zeros, né? Não vai fazer nenhuma falta. Então, vamos supor que esse primeiro elemento da nossa lista seja esse 0,25 que eu acabei de falar. Então, nessa nossa anotação, a gente representaria desse jeito aqui. 0,25 com infinitos zeros depois do 5.
E também, para deixar claro já desde esse momento, a gente sabe que alguns números têm mais de uma representação na forma decimal. E justamente esse daqui seria um exemplo. O 0,2500000 infinito, ele também teria representação como 0,249999 com infinitos noves. E aí, para a gente evitar que encontrar algum obstáculo aqui na nossa demonstração, vamos combinar o seguinte. Sempre que a gente se deparar com essa possibilidade, a gente vai, por exemplo, optar por essa daqui. Aqui termina com infinitos zeros, tá bom? Então, para essas possibilidades, a gente vai fazer assim. Então, vou apagar aqui e vamos lá. Então, aqui são os outros números do nosso conjunto, né? Vamos supor que esse x2 seja o 1/3. Então, 1/3 tem essa representação decimal. Infinitos 3 depois da vírgula. Digamos que o x3 seja o 0,875. Então, seria essa representação decimal aqui. Vou colocar aqui um xn qualquer também, tá? Que não interessa muito, né? É só para ficar um pouquinho mais fácil para a gente entender. Então, só resumindo, a gente, teoricamente, conseguiu listar todos os números reais agora, todos os números reais que estão nesse intervalo aqui. Agora, se a gente conseguir perceber que um númerozinho real ficou faltando, então isso quer dizer que a nossa hipótese não estava certa. Ou seja, que, na verdade, é errado considerar que esse intervalo aqui é enumerável. E se não é enumerável, ele só pode ser não enumerável, certo? Agora, a gente vai estar à procura desse número. Esse número eu vou chamar de B. Esse B vai ter essa representação decimal aqui, ó. Também infinita. E se eu te dissesse que a gente se esqueceu de alguém, você acreditaria? Será que você consegue sozinho identificar um número que ficou faltando? Tem uma saída muito inteligente, né? Uma das demonstrações mais famosas disso é o que eu vou tentar fazer aqui agora. Como é que a gente vai construir esse B? A gente vai construir esse B assim. Quem vai ser a primeira casa decimal? A primeira casa decimal do B, eu vou olhar para a primeira casa decimal do primeiro número. Quem é a primeira casa decimal do primeiro número? A primeira casa decimal do primeiro número é o 2. Aí eu vou analisar o seguinte. Se essa casa decimal for 5, eu vou colocar lá no B o algarismo 6. Se por acaso não for 5, eu coloco 5. Tá? Ou seja, como é que vai ser a nossa lei de formação aqui? Vamos escrever isso aqui para a gente não esquecer. O BI, ele vai poder ser 5 ou 6, né? Conforme a gente tinha combinado. Quando que vai ser 6? Vai ser 6 quando a casa decimal que eu olhar para lá for 5. Então, o BI vai ser 6, né? O B1 vai ser 6 se o A11 for 5. Agora, se o A11 não for 5, eu coloco 6. Prometo que vai ficar mais claro quando a gente colocar valores numéricos aqui, tá? Então, vamos escrever aqui a lei de formação. Vai ser 6 se o A e I for 5 e vai ser 5 se o A e I não for 5. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para o nosso valor numérico. Primeira casa decimal do B, eu olho a primeira casa do primeiro número, o 2. O 2 não é 5, ou seja, o 2 é diferente do 5. Então, eu vou colocar aqui, no lugar do B1, o algarismo 5. Vou olhar agora para o B2. Quando eu olho para o B2, eu olho a segunda casa do segundo número. Segundo número, segunda casa. Tem o algarismo 3. O 3, ele se encaixa aqui. O 3 é diferente do 5. Então, eu vou usar o 5. Vou para o B3 agora. Eu olho para a terceira casa decimal do terceiro número. Terceiro número, terceira casa decimal. Né? Em outras palavras, é o A33 que eu estou olhando. Opa, aqui eu encontrei um 5. 5 é igual a 5. Então, o meu B vai ser igual a 6 agora.
Agora, é só imaginar que eu vou continuar fazendo assim. Vamos supor que lá no nosso x4, a gente tivesse aqui agora na quarta casa decimal o número 7. Opa, o 7 é diferente do 5. Então, eu colocaria mais um 5 aqui. Agora, imagine a gente continuando isso daqui infinitamente, tentando varrer todos esses números reais que nós listamos. Agora, dá para ver que esse número B que a gente listou, ele não vai estar em nenhuma dessas linhas? Que a gente, na verdade, se esqueceu de listar esse número. E por que a gente se esqueceu? É só a gente pensar o seguinte, a primeira casa decimal do B é diferente da primeira casa decimal do x1. Então, com certeza, o B é diferente do x1. Porque basta que uma casa decimal seja distinta. E a gente já deixou claro, né, aquele lance de a gente ter duas representações para o mesmo número, tá? Porque aí poderia ter, o 024999 é o 025. Então tem casa decimal diferente, mas eles são iguais. Mas nós já combinamos que a gente vai sempre optar por uma delas. No caso, essa daqui. Então, se uma casa decimal é diferente, a gente sabe que os números são diferentes. Então, o B é diferente do x1. E a gente também sabe que, pela segunda casa decimal do B ser diferente da segunda casa decimal do segundo número, o B também é diferente do x2. Analogamente, a terceira casa decimal do B é diferente da terceira casa decimal do terceiro número. Então, o B é diferente do x3. E assim sucessivamente. A gente pode provar sem muita dificuldade que o B é diferente do x4, o B é diferente do x5, o B é diferente de todos os números daquela nossa listagem, daquela nossa enumeração. Pô, mas espera aí, a gente não estava acreditando que a gente ia conseguir varrer todo mundo aqui nessa listagem? Pois é, a gente acabou de ver que, na verdade, a gente não estava correto. A nossa suposição, a nossa hipótese está falsa, né? Nossa hipótese não tá legal. Então, isso aqui seria uma demonstração, né, por absurdo, de que, na verdade, né, isso daqui tem que ser verdadeiro. Né? Esse intervalo tem que ser não enumerável. Eu acabei de mostrar para vocês que esse conjunto, esse intervalo aqui, ele tem mais elementos, né, usando aí nossa linguagem aqui, tem mais elementos do que o conjunto dos números naturais. Ou seja, pela primeira vez aqui no nosso módulo, a gente se deparou com um conjunto, né, no caso aqui, esse intervalo real, que tem uma cardinalidade maior. A gente pode dizer que o infinito que eu vejo aqui, o infinito desse intervalinho, é maior que o infinito dos reais, dos naturais, que o infinito dos inteiros, que o infinito dos racionais, embora, num primeiro momento, a gente possa até acreditar que isso, pô, como assim, né? Aqui eu tenho menos número, mas não. Né? Então, talvez isso seja surpreendente para a gente. Né? E aí é aquela coisa, se eu estou afirmando isso para um intervalo pequenininho desse jeito, o que será que a gente pode afirmar sobre os reais? Né? Talvez isso seja bastante intuitivo, né? Mas seria interessante a gente demonstrar a questão dos reais, né? Que os reais também vão ser não enumeráveis. Tá? Lembrando que a gente só provou aqui para um intervalo dos reais. Então, vou até deixar como tarefa para vocês darem uma pensadinha nisso. Né? Tenta provar para mim que os reais é não enumerável, que é um conjunto não enumerável. Na aula que vem a gente volta para tratar um pouquinho mais sobre esse tema. Tá legal? Espero lá. Até a próxima.